Marcos, capítulo 16, verso 15. O tema da mensagem de hoje é pregando todo evangelho. Vamos dizer juntos? Pregando todo evangelho. Um texto bastante conhecido que eu quero usar como base para a nossa reflexão, base para a nossa meditação, do qual quero tratar com vocês sobre pregando todo o evangelho. O que essa expressão nos leva a pensar? Que o cristão, o verdadeiro cristão, tem o compromisso em pregar todo o evangelho. Pregar todo o evangelho é oferecer tudo aquilo que as Escrituras fornecem como orientação para a minha e para a sua vida. Amém? Amém. Então escute, meus irmãos. Você, quando compra uma pizza completa, ela é completa. Amém? Amém. Quando chegar em sua casa, tiver faltando um pedaço, você fica ou manda de volta? Manda de volta. Você manda ela de volta, porque faltou alguma coisa e eu comprei completa. Eu quero tudo que as Escrituras ensinam. Então, como foi dito no culto dessa noite, essa igreja tem o compromisso de pregar todo o evangelho. E todo o evangelho significa falar de tudo aquilo que está nas Escrituras. Ora, nas Escrituras, Deus abençoa o seu povo? Abençoa, amém? Amém. Nas Escrituras, Deus ele realiza curas e milagres? Realiza. Mas nas Escrituras também existe a palavra arrependei-vos. Aleluia. Nas Escrituras também tem santificai-vos. Glória. Nas Escrituras também tem abandone o mal. Aleluia. Nas Escrituras também tem converta-se dos seus maus caminhos. Aleluia. Então, falar de uma coisa e negar outra é oferecer algo pela metade. Deus é amor, diga amém. Amém. Mas Ele é justiça também. Então, quer dizer uma coisa para você: se eu ficar aqui apenas falando de um Deus de amor, eu não estou pregando todo o evangelho. Aleluia. Amém ou amém? Vou repetir para que você compreenda. Se eu ficar aqui no altar todo domingo só pregando um Deus de amor, não estou pregando todo o evangelho. Deus é justiça também. Amém? Amém. Então é sobre esse tema que eu quero refletir com você. Pregando todo o evangelho. Marcos 16, verso 15. Eu quero a igreja comigo, lendo junto, num só coral. Vamos juntos, verso 15. Deixa eu me achar aqui. Todos juntos já. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o que? O evangelho. Então não é a metade do evangelho, não é alguma coisa do evangelho, é pregar o evangelho. Então eu queria que você também guardasse isso como uma instrução, um ensinamento, para quando você for pregar o evangelho para alguém, você procure minimizar todas as informações, mas ofereça àquela alma todo o evangelho. Aleluia. Pastor, mas o evangelho é muito extenso, o evangelho é complexo. Como é que eu vou resumir tudo isso? Existe um versículo bíblico que é chave das Escrituras para resumir o evangelho. Glória. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Reflita com aquela alma pecadora sobre isso e você estará oferecendo o evangelho. Amém? Amém. Então escute, primeiro, o que é evangelho? Evangelho é boas novas. Vamos dizer juntos? Boas novas. É boas notícias. O evangelho é uma mensagem
boa da parte de Deus para os homens. O Evangelho é uma notícia nova. O Evangelho é algo que Deus separou e nos apresentou na pessoa bendita do seu Filho. Amém? Amém. O Evangelho é a mensagem essencial para a salvação. Romanos capítulo 1, verso 16, está bem claro lá dizendo: porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, seja judeu, seja grego. Amém ou amém? Amém. Escute, qual a única mensagem que pode salvar o homem? O Evangelho. Amém, igreja? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. A única mensagem que pode salvar o mais vil pecador. Ei, minha irmã, a mensagem que pode transformar o teu marido é o Evangelho. Então anuncie o Evangelho para ele. A mensagem, mãe, a mensagem que pode mudar a vida do teu filho é o Evangelho. Então, mãe, evangelize o seu filho. Olha, escute, o teu amigo pode ser salvo, o teu vizinho pode ter uma vida nova, o teu amigo de trabalho pode ter uma transformação na vida dele. Como isso é possível? Na pregação do Evangelho. Quantos podem dar uma glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Fique bem atento, porque você está aprendendo a evangelizar. O Evangelho é a única mensagem que pode transformar uma nação. Você quer ver um Brasil diferente? Preguemos o Evangelho. Ivan, quer ver os seus clientes sendo transformados? Só existe uma mensagem, meu amado: o Evangelho. Eu não vou perder tempo com outra coisa. É claro que você tem todo o direito de falar qualquer outro assunto, desde que ele não seja a tua prioridade. Mas a nossa prioridade não é que nós não falamos de outra coisa. Claro que falamos. Somos seres sociais, e por vivermos em sociedade, vários assuntos pernoteiam a nossa vida. Amém? Amém. Mas a prioridade do cristão é pregar o Evangelho, porque só o Evangelho pode transformar a vida do mais vil pecador. Amém? Glória, glória a Deus. O Evangelho é o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. O Evangelho é esta mensagem: Cristo Jesus morreu. Por quê? Por causa dos nossos pecados. O Evangelho é o que precisamos hoje para alcançar a vida eterna. Quantos fazem? Amém. Você não precisa de pregação da prosperidade. Você não precisa de pregação da cura e do milagre. Ô pastor, mas isso também não é Evangelho? Isso é parcela do Evangelho, parte que há no Evangelho. Que eu creio que Deus é um Deus que abençoa, eu creio que Deus é um Deus que cura, mas se não nos for anunciado todo o Evangelho, você não saberá o que é vida eterna. Amém? Amém. E quem foi alcançado pelo Evangelho, o que é que ele mais deseja? A vida eterna. Amém ou não amém? Amém. Quem foi alcançado pelo Evangelho não está preocupado com prosperidade. Quem foi alcançado pelo Evangelho não está preocupado com cura. Aleluia. Quem foi alcançado pelo Evangelho não está preocupado se o seu dinheiro no banco está maior ou menor. Quem foi alcançado pelo Evangelho tem a alegria de saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque amanhã tudo pode dar errado, mas a minha salvação está garantida pela pregação do Evangelho. Amanhã as coisas podem até estar tudo bem, mas do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem prosperar? Saúde,
o top, mas perdeu a salvação. O Evangelho é essa a mensagem que precisamos hoje. Do que é que eu preciso que você precisa ligar? Do Evangelho. Do Evangelho. É isso que aqueles que nos assistem precisam do Evangelho. Agora escute. Como anunciar todo o Evangelho, pastor? Uma vez que é tão lindo, simples e ao mesmo tempo complexo. Como anunciar todo o Evangelho sem negar aquilo que é de mais essencial, para que a minha mensagem seja eficaz? Por que eu estou dizendo isso? Porque sair apenas para visitar uma vizinha, ou para visitar uma comadre, ou para visitar a família, ou para visitar um hospital, ou para ir aos presídios, e ali apenas anunciar parte do Evangelho, você não cumpriu com a sua tarefa. Você precisa falar para o pecador todo o Evangelho. E ali você deixou uma semente plantada. E o poder do Espírito Santo fará aquela semente aquilo que lhe apraz. Amém? Amém. Porque quando a semente é lançada a uma terra, se aquela semente foi o Evangelho todo, santo e genuíno, o Espírito Santo fará a obra. Amém ou não amém? Amém. Então aqui eu já digo uma coisa para você. Não se preocupe se alguém não se converteu porque você pregou todo o Evangelho. Porque a parte de conversão não é sua. A sua parte é pregar o Evangelho. A conversão é do Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. Porque tem muitas pessoas hoje preocupadas em ver almas sendo salvas. Não tem nenhum problema nisso. Mas eu não posso fazer disso um carro-chefe para a minha pregação. E onde eu vou, eu forço a barra, eu insisto em uma coisa do qual não é o meu dever. Aleluia. O meu dever é pregar o Evangelho. Quem convence, bem forte. O Espírito Santo. Quem convence, bem forte. O O Espírito Santo. Então se prega o Evangelho. E o único apelo é esse. Você compreendeu o Evangelho e percebe que não pode viver sem Jesus? Se a pessoa disser, entendi o Evangelho e compreendo, não posso viver sem Jesus, aí ela recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então não force a barra. Você já viu forçar a barra? Vou contar para você que você vai ver isso em muito lugar. Terminou a pregação, tem 300 pessoas assistindo. Ele começa, cuidado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E aí, cadê a primeira alma? A primeira, aí levanta uma mão. A segunda, cadê a segunda? Não deixe para amanhã, cuidado, olha, cuidado, não deixe para amanhã. E começa o apelo, o forçar a barra. Cadê a segunda alma? Cadê a terceira alma? Cadê a quinta? Aí vem todo mundo que está emocionado por aquele momento. Aí a frente enche de 15, 30 pessoas, ou até mais. Mas qual a garantia de que houve conversão naquelas almas? Se elas compreenderam o Evangelho. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então escute, se naquela noite não houve a preocupação em pregar todo o Evangelho, há uma grande probabilidade de que aquelas almas não compreenderam o que é o Evangelho. Então se converteram a quem? Se converteram a quê? Vieram à frente por quê? Porque o fundo musical arrepiou o seu corpo. Porque a persuasão do pregador fez com que ele saísse do lugar dele e viesse até a frente. Isso não é conversão. A conversão é quando o Evangelho toca no coração do homem, no coração da mulher, e ele diz assim: não posso viver mais sem Jesus. Glória, aleluia, glória. Aí a conversão é mudança de vida. Ele não levanta as mãos, ele quebranta o coração. E ele revela isso na sua vida transformada. Amém? Amém. Então vamos lá. Todo o Evangelho, diga todo o Evangelho.
é anunciar que existe um Deus, o único Deus, Criador de todas as coisas. Comece a dizer ao pecador: você crê, existe um Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Criador dos céus e da terra, que sustenta, que toma conta, que está no controle de tudo isso. Existe, meu amado, um Deus. E ele começará a refletir. Pregar todo o Evangelho é após dizer que existe um Deus que está no controle de tudo, que criou todas as coisas e que fez o homem à sua imagem e semelhança. E pregar todo o Evangelho é também dizer aonde o problema começou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, lhe deu o direito de comer tudo, mas deu uma ordem ao homem dizendo: da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Então, anunciar todo o Evangelho é também afirmar ao pecador que o homem pecou deliberadamente e foi condenado à morte. Romanos 6:23 diz a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte. E todos pecaram, assim diz a palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Amém. Então, onde começou o problema? Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva cometeu o pecado e colocou o ser humano em condenação. Todos agora estavam condenados por causa de Adão. Você tem que dizer ao pecador que ele vai ser lançado no inferno, porque a alma que pecar, essa morrerá. Porque é isso o destino daqueles que morrerem em suas iniquidades e em seus pecados. Pastor, mas isso é forte, mas não pode ser negado. Peça a Deus sabedoria, suavidade nas palavras. Me ajude, Senhor, a dizer isso de uma maneira bem tranquila, mas eu não posso negar ao pecador de que a culpa, o problema está no pecado original e que ele foi transferido para todos os homens. Ou seja, você, pecador, eu estou debaixo dessa condenação. Amém? Amém. Escute bem. Por causa do pecado, o homem perdeu o direito de viver eternamente no paraíso. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Foram expulsos do paraíso. Compreende? Diga amém. Amém. Então não pode ser negado isso. Escute, também é necessário anunciar o Evangelho. Ao todo o Evangelho é dizer: Deus, houve um problema, amém? Aconteceu algo que foi catastrófico, mas calma, não é o fim, porque você está dizendo a ele que está condenado. Você está dizendo a ele que agora já era, agora você está perdido. Agora escute, calma, não desanime, porque Deus preparou uma solução. Diga amém. Amém. Diga assim: Deus preparou uma solução. Deus, ele promete um Salvador. O pecado aconteceu, é verdade, mas Deus tem os seus planos, e os planos de Deus jamais serão frustrados. Diga amém. Amém. Agora escute, qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que o povo dele vivesse no paraíso. Como agora será uma realidade? Como agora o plano de Deus não foi frustrado, com a promessa de um Messias, de um que viria para salvar o povo de Deus. Amém, amém? Amém. Ele prometeu, olha gente, não foi bem pertinho de Jesus nascer, foi 500 anos atrás, 400 anos atrás. Ele prometeu pelos profetas, ele prometeu nas Sagradas Escrituras há muitos anos, bem lá no Jardim do Éden, ele já prometeu o Salvador.
Então olhe para o pecador e diga assim: nós estamos perdidos, nós iremos ser condenados, mas Deus preparou um escape. Deus preparou uma solução. Quem é essa solução? Jesus Cristo. Diga aleluia. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 1, verso 21, lá está escrito assim: e ela dará à luz um menino, e porá o nome dele de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta promessa foi dada pelo Deus que, quando promete, ele cumpre. De um Deus que não mente, de um Deus que te ama, de um Deus que me ama e que me amou de tal maneira que preparou uma salvação para mim e para você. E pouco importa quem seja você, e pouco importa o teu passado, e pouco importa como é que você esteja agora. Se você entender que em Jesus a promessa de Deus se cumpre para salvar o homem, receberás a salvação em Cristo Jesus. Vamos dizer amém? Amém. Assim, pregar o Evangelho é dizer: Deus se manifestou aos homens na pessoa de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Amém. Deus, escute bem, isso aqui é algo glorioso. Deus, escute o que eu vou falar, gente. Você não pode deixar isso passar despercebido. Eu estou falando de Deus, que está sentado no mais alto e sublime trono. Deus que estava na sua glória. Deus que estava em um lugar excelso. Deus que estava em um lugar que não podemos dimensionar. Ele olhou para a sua criatura e amou tanto que decidiu: eu vou à terra salvar o meu povo. Amém? Salvar aqueles que eu amo. E eu vou mostrar a ele que tem solução para os seus problemas. E quando eu falo em problema, escute, olhe para mim. Quando eu falo em problema, não enxergue o seu problema no joelho. Não, meu irmão. Quando eu falar em problema, não enxergue essa dor na sua coluna. Não enxergue essa doença que um dia vai cessar. Não, quando eu falar do problema que Deus queria resolver, qual era o problema que Deus queria resolver? O pecado. Amém ou não amém? Amém. Porque, olhe para cá, qual é o problema dos homens hoje? É o pecado. Qual é o problema da falta de amor? Pecado. Porque as pessoas se matam? Pecado. Porque as pessoas não ajudam o próximo? Pecado. Porque os maridos traem as suas esposas? Pecado. As esposas traem os seus maridos? Pecado. Porque há tanta prostituição, tanta pornografia? Pecado. Tudo se resume em uma palavra, meus irmãos: pecado. Então escute, tire o pecado do homem e está tudo resolvido. Amém ou não amém? Amém. É desse problema que Deus estava olhando, e Ele manda Jesus para resolver esse problema. Ô pastor, por favor, eu sou uma mulher aflita, um homem aflito, cheio de dores, mas quem sabe ali pelo menos um alívio? Alívio sim, porque o Senhor Jesus garantiu: vinde a mim vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. É claro, meu irmão, é claro, minha irmã, que Deus te concede alívio nas dores mais profundas. Quantos já tiveram esse alívio da parte de Deus? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Quantas vezes numa dor profunda, em um momento tão doloroso, mas o toque de Deus veio na sua alma, o toque do Espírito veio no seu coração, e uma paz começou a ser gerada dentro de você, que você não sabia
explicar. Glória a Deus, aleluia. Agora, não pense que o problema seu é dor de cabeça. Não pense que o problema seu é bico de papagaio. Não pense que o problema seu é varizes. Não pense que o problema seu é tudo com ose, trombose, astrose. Não pense que isso é o seu problema. O teu problema é o pecado. Então diga assim: Deus, em Jesus, tira de mim o pecado e está tudo resolvido. Diga aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí ele se manifesta a nós. João capítulo 1, verso 14. Olha o que está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio à terra. Eu me lembro que o nosso irmão Emerson comentou sobre esse negócio de Deus vir à terra. E eu disse a Emerson que era glorioso, Emerson. Isso é glorioso. Um Deus que largou o seu lugar sublime, veio à terra por causa de mim e de você. Aleluia. E o Senhor Jesus veio, e os homens escolheram mais o mundo, as trevas, do que a luz. Mas aqueles que Deus ama e que o Evangelho será alcançado no coração, vai ouvir o Evangelho, vai compreender o Evangelho e não vai aguentar a graça de Deus irresistível. Aleluia. Amém ou não amém? Glória a Deus. E o coração que era de pedra se transformará em coração de carne. Amém ou não amém? Amém. E aquele homem que não queria nada com Deus, agora testemunha a Jesus. Glória a Deus. E aquela mulher que servia ao diabo, agora ela declara: sou escrava de Cristo Jesus para a pregação do Evangelho. Glória a Deus. Amém ou não amém, igreja? Que coisa maravilhosa. Escute, Jesus cumpriu essa missão. Quem olhe para mim, escute bem, preste atenção. Você acha que adiantaria Jesus só vir à terra e não cumprir sua missão? Era necessário ele cumprir a missão. Então Jesus cumpriu com a missão. Ele morreu na cruz. Diga, ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz. Gente, isso é algo que nós devemos prestar a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque ele foi aquele soldado, aquele senhor dos exércitos, que cumpriu com a missão, cumpriu com sua meta. E a meta dele era lavar e remir os pecadores com seu sangue. E assim ele cumpriu cabalmente, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Então, ei, entenda isso. A salvação para você está nisso. Os teus pecados serão purificados nisso. O sangue de Jesus. Então escute. É claro que isso é algo efetivo, concreto. Jesus realizou esse fato e é fato consumado. Não precisamos de mais nada. Só precisamos olhar para a cruz. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. O que você está dizendo, pastor? Eu não preciso de casa nova, não? Não! Você precisa da cruz. A mensagem da cruz, o Evangelho, todo o Evangelho, ela é aquela mensagem que nos garantiu a casa celestial. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Prepare-se, porque mês de missões você vai ouvir muito sobre isso. Porque você tem que entender que uma igreja que tem na sua placa pregar o Evangelho, Ministério de Missões, não podemos brincar com essa ação, com essa missão. Se Jesus cumpriu a missão dele, então cumpra a sua. Amém ou não amém? Amém. Você é soldado de Cristo, diga amém. Amém. Então o soldado tem uma missão e ele não pode desertar. Ele tem que cumprir com a sua missão, ainda que seja dura, ainda que seja dolorosa, ainda que eu sangre, ainda que eu quebre os meus ossos,
ainda que a minha carne se deslace, ainda que minha pele se corte, em Cristo eu sou mais que vencedor. Aleluia, glória. Amém, amém. Quem me chamou, meu irmão, minha irmã, foi o Todo-Poderoso. Por isso você vai cumprir a sua missão. Amém ou não amém? Jesus não chama ninguém para deixar no meio do caminho. Jesus não convoca ninguém para dizer assim: olha para ali, chamei, mas não serve de nada. Não! Quem chama, capacita. Quem capacita, envia. Quem envia, supre todas as suas necessidades. Aleluia. Amém, Márcio? Amém. Amém, igreja? Amém. Ele cumpriu sua missão. Agora escute. Fale também: ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque se anunciar o Evangelho e não falar para o pecador que Jesus ressuscitou, você não falou nada. Porque a ressurreição é importante. Porque se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. Assim diz a palavra. Olha o que Paulo afirmou: se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã. Do que vale a tua fé? Nada. Do que vale esse negócio que temos chamado fé? Nada vale se eu não entender que Cristo cumpriu a missão, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Amém. Então você lê o Evangelho, você vai ver lá Cristo ressuscitando ao terceiro dia, relatando as coisas, sendo revelado aos homens e dizendo: eu ressuscitei e eu vou para o meu Pai. Ele ressuscitou e foi para o seu Pai. Então não se esqueça de falar isso. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e subiu ao céu. Amém? Amém. Agora escute. Aqui está o compromisso da igreja. Fale, fale. Ele vai voltar. Amém? Amém. Olha, você anunciou o Deus Criador. Você anunciou a causa do pecado. Você anunciou a consequência do pecado. Você falou da solução para o pecado. Você falou do cumprimento daquele que veio para salvar o homem do pecado. E disse que ele morreu. E disse que ele ressuscitou. Que subiu aos céus. Agora, se você disser que ele vai voltar, você não pregou todo o Evangelho. Glória, glória. Jesus vai voltar. Ei, irmão, abre os olhos. Ei, irmã, vizinho, Jesus vai voltar. Ele prometeu. João 14, verso 1 em diante. O que é que diz João 14, verso 1 em diante? Como um texto é tão lindo, eu quero João 14 ler aqui categoricamente, para você guardar esta palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que é que ele vai fazer, gente? Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Consiga, aleluia. Ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu vir nos buscar. Então, irmã, irmão, não se turbe o vosso coração. Pastor, eu ando um pouco perturbado por causa do desemprego. Pastor, eu ando um pouco perturbado por causa das doenças. Eu ando um pouco preocupado por causa da violência. É muita violência, pastor. Eu ando um pouco perturbado por causa dessa crise financeira que o nosso país anda vivendo. Ei, olhe para mim, isso tudo é passageiro. Jesus vai voltar e tudo isso vai acabar. Amém, amém? Porque o teu rei, ele vai vir para suprir todas as nossas necessidades em plenitude. Diga amém. Amém. Entenda bem isso. Então diga assim comigo: tudo passa. Tudo passa. Diga: tudo passa. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém.
Aleluia. Amém. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu perguntar uma coisa. Você anda fazendo a vontade de Deus? Você tem compromisso com a vontade de Deus? Você tem um compromisso diário de dizer não a você, mas a vontade de Deus? Você é daquele tipo de pessoa que diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Glória a Deus. Porque Ele vai voltar. Enquanto Ele não volta, qual é o nosso dever? Pregar todo o Evangelho. Jesus vai voltar, amém? Amém. Agora escute, está faltando alguma coisa aqui. E o que é isso que está faltando? Eu não posso esquecer de dizer ao pecador: arrependa-se. Arrependa-se. Vamos dizer 3 vezes: arrependa-se. 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 Você precisa dizer isso a Ele. Abandone o caminho mau. Deixe o pecado. Arrependa-se. Olha o que o texto foi lido aqui, através do nosso irmão Márcio, quando leu a palavra dizendo que João Batista pregava, anunciando o reino de Deus, e ele dizia: arrependei-vos. Um profeta de Deus, um missionário de Deus, um cristão genuíno tem compromisso em dizer ao pecador: arrependa-se. Porque é muito fácil dizer ao pecador: venha para Jesus que Ele vai te dar a riqueza. Venha para Jesus que Ele vai te dar a tua cura. Venha para Jesus que Ele vai acabar com os seus problemas. Venha para Jesus que você não vai sofrer mais. Não é fácil chamar os pecadores assim? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Agora, tente chamar o pecador dessa maneira: arrependa-se. Você, prostituto, deixe a prostituição. Você, mentiroso, deixe a mentira. Você, bebarrão, deixe a bebida. Você, viciado, deixe o seu vício. Você é vaidoso, deixe a sua vaidade. Você, lascivo, deixe a sua lascívia. Você, sensual, deixa a sua sensualidade. Aleluia. Quando se chama um pecador assim, ele treme nas bases. Glória a Deus. Ele treme e fica mastigando. Porque esta é a verdade. E o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, todo Evangelho, termina no arrependa-se. João Batista termina o seu ministério dizendo: arrependei-vos. E Jesus começa o seu ministério em Marcos capítulo 15, verso 15, dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Diga amém. Olha o que Jesus falou: arrependei-vos, crede no Evangelho. Quem está me assistindo, está ouvindo desde o começo essa mensagem, se crer no Evangelho, todo o Evangelho que estamos anunciando agora, se você crer nisso, você entrará no reino de Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Essa mensagem, gente, para alguns é até fadonho, cansa, dá até vontade de dormir com essa história. Mas escute, quem é tocado pelo Evangelho, os olhos esbugalham, o coração palpita, a alma treme, o coração se quebra. E nós entendemos, não podemos resistir ao chamado de Jesus. Aleluia! Aleluia! E assim como aquele homem chamado Mateus, que estava lá fazendo seus afazeres, Jesus passa e diz assim: Mateus, tu vem e segue-me. Na mesma hora aquele homem larga tudo e vai seguir a Jesus.
porque aquela voz foi do Evangelho em pessoa. Aleluia. Aquela voz foi do Evangelho encarnado. Glória a Deus. E como ouvir aquela voz chamando, filho, vem para mim, Aleluia. e resistir a essa voz? Como? Então você disse ao pecador, arrependa-se, creia no Evangelho? Não! Anuncie e diga, arrependa-se, creia no Evangelho e serás salvo. Glória a Deus. Amém? Lembre que você falou tudo aquilo antes. No final você conclui, arrependa-se, creia no Evangelho e será salvo. Eu pergunto a você, é só para a gente pensar e ser maduro, gente. Eu pergunto a você, onde foi que Jesus mandou levantar a mão? Onde Jesus mandou levantar a mão? Cadê a primeira alma? Vem para frente, a segunda, a terceira, a quarta? Não, o apelo não é este. O apelo não é levante a mão, o apelo é quebrando o seu coração, arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Jesus te convida, meus irmãos. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, também vou ler de uma forma categórica, porque é um texto muito lindo. Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Olha o que diz a linda, santa palavra de Deus. Quem achou comigo, leia comigo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas quando você anunciar o Evangelho, vá com temor dizendo, Senhor, eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que anunciar a tua palavra, mas eu não posso anunciar de qualquer maneira. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Veja, eu tenho, é o meu dever, é minha obrigação, mas eu não posso fazer isso de qualquer maneira. Eu preciso anunciar o Evangelho da forma que está escrito. Então peça a Deus sabedoria. Leia as Escrituras. Compromisso em ler o Evangelho. Porque você vai anunciar o quê? Uma mensagem. Onde é que está essa mensagem? Nas Sagradas Escrituras. Então qual é o compromisso em ler a Bíblia que você tem? Qual é o compromisso em ler a Sagrada Escritura que você tem? Então cuidado, não tem como pregar o Evangelho se você não tem um compromisso em uma leitura das Sagradas Escrituras. Curve sua cabeça e olhe comigo. Ó Deus, Pai amado, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, porque nós nessa noite compreendemos que há sobre nós uma incumbência de anunciar o Evangelho, de anunciar a Jesus, de anunciar a mensagem da cruz, de anunciar as boas novas, mas não podemos fazer isso de qualquer maneira. Temos que anunciar todo o Evangelho. Então, Pai, nos faz compromissados com tua palavra, nos compromissados com um testemunho fiel e verdadeiro, porque só assim nós iremos anunciar o Evangelho com toda a qualidade, no poder, na autoridade do Espírito Santo. E aqueles que nos ouviram, ó Pai, sejam quebrantados, transformados por essa mensagem do Evangelho, porque ela é poder para transformar, para salvar todos aqueles que nele crêem. Então, Pai, nós nos colocamos nesse compromisso e nos usa neste lugar, nos usa nesta localidade, no nome santo de Jesus. Quantos podem dizer amém?